Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Como vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, teremos a nossa segunda web-aula, né, do nosso curso padrão, que se estenderá por 8 aulas. Então, vamos falar hoje de concepção estrutural, né, de como usar o TQS para a elaboração de um projeto de concreto armado, né? Então, como vou fazer os lançamentos dos dados? Então, nós vamos começar com a definição dos dados do edifício. Esse aqui é o edifício que nós vamos utilizar como exemplo. Esse exemplo se estenderá por todas as 8 web-aulas, é o mesmo exemplo, né? Então, é um edifício real, localizado na rua Cotoxó, no bairro Pompeia, em São Paulo. Um edifício com um pavimento de subsolo, né, de estacionamento. Depois um pavimento térreo, que é onde tem uma portaria e mais algumas vagas de estacionamento. Depois um primeiro pavimento. E depois o pavimento típico que se repete por 7 vezes. E finalmente tem o pavimento cobertura, e acima da cobertura tem a casa do zelador, que é um pavimento lá chamado zeladoria. E acima da zeladoria, então, os reservatórios, né, superiores. Ok? Então esse é o edifício. Então, o que nós vamos fazer hoje é entrar com os dados, ou seja, cadastrar os dados do edifício Cotoxó e depois realizar a entrada de dados com relação a cada um dos pavimentos. Essa entrada de dados está relacionada, então, ao posicionamento das peças que irão compor a estrutura, né? Os pilares, as vigas, as lajes, as escadas, as rampas e assim por diante. Nós vamos fracionar em 2 partes, né, essa entrada de dados. Então, essa web-aula, que é a segunda da série de 8 e a terceira da série de 8, nós vamos falar sobre a entrada de dados. Então, vamos começar aqui, vamos direto ao programa e vamos criar um edifício novo. Eu clico aqui em edifício novo e vou cadastrar os dados do edifício que eu conheço, ou seja, eu tomei conhecimento do projeto a partir da visualização gráfica das plantas, ou na tela, né, do corte esquemático do edifício, das nomenclaturas de cada um dos pavimentos, isso tudo no projeto de arquitetura. Então, de posse dessa informação, eu vou, então, cadastrar o meu edifício novo, vou chamar aqui de CT-TQS, que é o nome que nós usamos para esse projeto, que é Centro de Treinamento TQS, né? CT-TQS, e vou dar aqui o prefixo 01. Porque eu tenho várias versões desse projeto, desse mesmo projeto. Nós vamos fazer a entrada de dados até uma parte, depois nós vamos mudar para o edifício 2, 3 e 4, assim, nós vamos concluindo a entrada de dados. É claro que nós não temos tempo hábil para fazer toda a entrada de dados do edifício completo. Então, nós vamos mostrar algumas etapas, né? E aí, então, vamos fazer o lançamento de todo o edifício dessa maneira. Então, eu vou cadastrar o edifício novo, chamei aqui de CT-TQS 01. Então, aqui eu vou cadastrar os dados, né? Edifício comercial da rua Cotoxó. Aqui o nome do cliente contratante, né? Então, geralmente uma construtora ou um empreendedor, né? Aqui o endereço da obra, se for o caso. Aqui o número do projeto, né? E o mais importante está aqui, ó, a norma em uso. Na versão 18, nós temos aí a norma NBR 6118-2013, está aqui. E nós temos aqui em cima, na lateral, dizendo que é um projeto de concreto. Agora, então, eu passo aqui para a definição do modelo. No caso desse nosso exemplo, nós vamos tratar com o modelo 6. Nós vamos falar bastante as diferenças entre o modelo 4 e o modelo 6 nas próximas web-aulas. Aqui, então, eu vou definir os dados do pavimento. O edifício, quando a gente está cadastrando, ele já vem sugerindo aí um primeiro pavimento chamado fundação, que seria o pavimento em contato com o solo, né, na base do edifício efetivamente. Nós podemos renomear isso aí para subsolo, enfim. Vou continuar, nesse caso aqui vou manter a fundação mesmo e vou inserir um primeiro pavimento acima chamado de térreo, que é o pavimento que está no nível da rua, né? Pavimento térreo. Aqui eu tenho um primeiro pé direito de 2,70, né, 2 metros e... No caso aqui é 2,89 metros o primeiro pavimento. Essa informação eu tirei, é claro, do projeto de arquitetura.
insiro no pavimento acima. Eu tenho o pavimento tipo, o primeiro andar, né? O primeiro andar aqui é diferente do pavimento tipo. O pavimento primeiro andar. Aqui o pé direito já passa a ser 2,70. Classificar esse pavimento como primeiro. Agora eu insiro então o pavimento tipo. E aqui nesse exemplo nós vamos separar o pavimento tipo em 3 grupos, né? Primeiro grupo aqui são 7 repetições, nós vamos separar aqui o tipo do pavimento 3 a 5. Depois nós vamos ilustrar bastante o porquê dessa separação, né? Classe tipo, repetição 3 vezes. Mais um acima, o tipo 6 a 8. Número de piso 3 vezes, pé direito, classe tipo, mais um, o pavimento tipo 9, que seria o 9º pavimento da edificação, né? Uma repetição, pé direito, acima nós temos a cobertura, o pavimento cobertura, classificado ele como cobertura. A classe da edificação, nós precisamos acumular os pisos e ir subindo na classificação, né? O pavimento tipo, é claro, é o pavimento que pode haver repetição, assim como no pavimento classe subsolo também pode haver repetição. Essa é a regra básica, né? E acima da cobertura, né, nós temos os pavimentos classificados como ático, que nesse caso aqui eu tenho a zeladoria, ático, o pé direito, e mais um pavimento acima, que é os reservatórios, chamado aqui de caixa d'água. Ático, o pé direito aqui é 2,20. Então aqui nós já temos como nós colocamos modelo 6, não faz sentido eu ter grelha, cada pavimento grelha de vigas, né? Então todos os pavimentos aí estou usando o modelo de grelha de lajes planas. Agora sim, eu tenho o corte esquemático da nossa edificação. Aqui com relação a guias materiais, eu acerto aqui qual é a classe de agressividade, onde a localização do meu edifício. Eu tenho aqui qual é o material que eu vou utilizar no dimensionamento, qual é o concreto. Aqui, por enquanto, eu mantenho classe 25. Com relação aos cobrimentos, eu vou nos valores de normas. E ainda eu posso utilizar um rígido controle de qualidade e tolerância das medidas, e que a norma nos permite reduzir um pouco esses cobrimentos. Então, vamos usar esse recurso aqui. Com relação às cargas, nós vamos usar a separação de parcela de carga permanente, peso próprio. Então, nós vamos ter casos de carregamento só com peso próprio, parcela permanente e parcela de carga acidental. Com relação às cargas de vento, nós vamos aqui clicar nesse botão velocidade básica e definir. Nossa edificação está ali nas proximidades de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vamos utilizar a velocidade básica de 40. Aqui, o fator de rugosidade do terreno, categoria de rugosidade, vamos colocar aqui terrenos planos, ondulados, né, com obstáculos de muros, enfim. Uma rugosidade de nível urbano, né? Aqui, qual é a maior dimensão do edifício, fator estatístico, vamos colocar aqui, edificação de uso geral, comércio, né? E aqui falta o coeficiente de arrasto. Nós podemos usar a calculadora do coeficiente de arrasto. Quando nós clicamos no botão estimar, por enquanto a única informação que o programa tem do nosso projeto é a altura, né? Aqui as dimensões do edifício, nós vamos definir aqui. O nosso prédio tem, com relação à incidência do ângulo a 90 graus, que é perpendicular, aí seria perpendicular ao nosso teclado, o nosso prédio tem uma largura de aproximadamente 6 metros. E na outra dimensão nós temos 14 metros, né? Agora sim eu consigo calcular o coeficiente de arrasto com as informações. Ele calcula o coeficiente de arrasto aqui e preenche aqui essa variável. Essa variável fica preenchida automaticamente aqui nos dados do edifício, né? Então, se eu tiver alguma coisa para alterar, também posso alterar a qualquer instante. Inclusive, eu posso alterar isso aqui manualmente, né? Posso definir os valores. Com relação às cargas adicionais, nós vamos falar disso aqui mais para frente. No caso desse edifício, nós não temos nenhum caso de empuxo, temperatura, retração. Nós vamos fazer um exemplo mais à frente aí com relação a empuxo, né? Vamos voltar aqui para criar um caso de carregamento. Mas, por enquanto, nós vamos manter assim.
as combinações, nós podemos listar elas e podemos identificar aqui, ó, que eu tenho o caso 2, 3 e 4, que são justamente peso próprio, cargas permanentes e cargas acidentais, e o caso 1, que seria a soma de todas as cargas verticais, que seria a soma do caso 2, 3 e 4, né? Depois eu tenho vento na minha edificação, né? E depois eu tenho aqui uma situação de viga de transição, que depois nós vamos explicar mais à frente aí nas próximas aulas. Então aqui, essas são as informações necessárias para cadastrar os dados do edifício. Então nós temos aqui o edifício cadastrado e nós temos aqui cada um dos pavimentos já definido. Agora, vamos voltar aqui no slide para manter a sequência cronológica aí do que está previsto. Então, a entrada de dados, nós estamos ilustrando a entrada de dados, já cadastrando os dados do edifício. E aí, a partir daí, aqui está o edifício novo, definimos o edifício novo. O interessante aqui da versão 18 é que nós podemos ter modelos de edifícios. Então, você pode criar um modelo padronizado para edifícios altos, para residências, para galpões, né? Nós não usamos esse recurso, mas ele está aqui disponível a partir da versão 18. Criamos o edifício, definimos os dados da edificação. E aqui cadastramos cada um dos pavimentos, escolhemos o modelo 6, que é aquele modelo onde o pórtico espacial é um único modelo, ou seja, eu tenho barras que discretizam pilares, vigas e lajes no modelo único. Esse é o modelo 6. Nós vamos falar mais sobre isso também. Aqui estão os dados de cada um dos pavimentos da nossa edificação. Aqui podemos chamar a atenção que nós podemos ter diferentes cobrimentos, né, a partir da versão 18, diferentes cobrimentos para elementos em contato com solos. Podemos também ter diferentes materiais ao longo do edifício, né? Ali na edição dos dados do edifício, poderíamos também utilizar um determinado concreto nos primeiros lances do projeto e nos lances acima outra classe de concreto, né? Agora, então, nós vamos preparar os desenhos de arquitetura, né, para utilizar esses desenhos como base de dados, né, como referência externa. Então, como que é isso? Nós vamos simular aqui uma condição onde nós teríamos recebido o projeto de arquitetura. Esse projeto teria nos chegado por e-mail, né? Então, nós temos os projetos de arquitetura. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer, né, e vou localizar aqui uma pasta arquitetura. Aqui a arquitetura do CTTQS, né? Então aqui está a arquitetura do nosso projeto. Então ele está guardado aqui. Vamos pegar aqui podemos usar esse aqui. Então esse aqui é o projeto que nós recebemos, ele está guardado aqui numa pasta. Então eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar lá na pasta do nosso edifício que nós acabamos de criar. Ó. Vamos voltar lá para o gerenciador TQS. Nós podemos acessar o Windows Explorer daqui, ó, ele já cai na pasta do edifício. Vou subir um nível aqui, vou na pasta gerais e vou guardar, Ctrl V, a arquitetura que nós recebemos aqui. Então, quando eu venho aqui para o nosso gerenciador, na pasta gerais, agora eu tenho o desenho de arquitetura aqui. E note que ele dá uma mensagem de erro aqui, tá? O que significa essa mensagem? Significa que é um desenho de outro CAD, provavelmente do AutoCAD, ou do Revit, ou do Arc 3D, e essa leitura não é automática, né? Nós precisamos, então, converter esse arquivo. Então, na barra de ferramentas aqui de plotagem, nós encontramos um comando aqui para converter o arquivo DWG de qualquer CAD para um DWG TQS. Então, nós vamos aqui adicionar esse arquivo. Então, vamos pegar esse arquivo lá onde nós guardamos ele, né? CTTQS 01 gerais. Aqui está o arquivo. E vamos converter. Pronto, ok, né? Converteu. Podemos limpar e fechar esse aqui. Agora, então, nessa pasta gerais, nós temos o arquivo original e temos o arquivo de arquitetura
preparado, então, né, para ser utilizado, ele está convertido. Então aqui, é claro que é uma simulação que nós estamos fazendo. Nós temos apenas as plantas de forma, né? Então, com essas plantas, nós não temos aqui os cortes, né? Enfim, né? Teríamos mais de uma folha, claro, né? Um projeto com mais de uma folha. O que nós vamos fazer aqui é editar esse desenho, selecionar aqui o que interessa, ó. Eu vou mover o desenho, a parte interessante do desenho, com base num vértice conhecido, né? Que pode ser um cantinho do posto de elevador aqui, por exemplo, né? Ó. Vamos jogar isso aqui para o 0,0. Perceba que quando eu faço isso, ó, deixa eu dar um Shift F8 aqui para a janela total, o desenho praticamente some na tela, né? Aqui eu tenho a parte do que eu tenho da planta, e aqui esse outro pontinho aqui é a arquitetura interessante. Então eu vou selecionar isso aqui, ó, apaguei. Agora eu vou fazer Shift F8, pronto. Aqui está o que interessa do desenho e eu vou então fazer arquivo, salvar como, e vou chamar então de arquitetura do primeiro andar, né? Do primeiro pavimento, ou primeiro andar. Salvamos. Vamos fechar aqui. Vamos atualizar aqui, ó. Agora eu passo a ter a arquitetura do primeiro andar e tenho aquele desenho original ainda. Vou voltar nele, editamos ele novamente. Vamos selecionar aqui o que é tipo. Vamos mover. F para escolher o ponto, né? Vamos escolher esse cantinho aqui. 0,0. Para esse cantinho, mover o desenho baseado nesse canto. Lá para a coordenada 0,0 absoluta do editor gráfico. Isso aqui não me interessa mais. Vamos então apagar. Janela total. Aqui está o que interessa, que é a arquitetura do tipo. E vamos então arquivo, salvar como. Vamos chamar de arquitetura do tipo. Perceberam? Então agora, ó, vamos atualizar aqui. Nós temos a arquitetura do primeiro andar, a arquitetura do tipo. Vamos fazer mais uma vez para fixar o comando, né? Vamos selecionar aqui o que é cobertura, ó. Mover. F do teclado, escolha ali com a captura dinâmica o pontinho, o canto, 0,0. Vamos afastar o desenho, isso aqui eu apago, que não me interessa mais. Shift F8, que é a janela total. Está aqui a arquitetura da cobertura, vamos fazer arquivo, salvar como a arquitetura da cobertura. Pronto. Então, dessa maneira, nós preparamos os desenhos, né? E aí, essa questão de mover baseado num canto, é como se eu estivesse recortando o papel, né? E colocando num prego, assim, todos os mesmos pontos, né? E aí eu tenho o edifício, ou seja, as plantas de arquitetura, todas elas sobrepostas, né? E aí, então, eu vou poder lançar os meus pilares, e esse pilar vai funcionar como uma aprumada, atravessando as arquiteturas ao longo da nossa edificação. Então, dessa maneira, eu posso começar a definição dos dados do meu projeto. Vamos começar aqui pelo pavimento primeiro andar. Acionar aqui o modelador estrutural. Então, nós estamos aqui no ambiente CAD, né? Do TQS, o nosso editor gráfico, especificamente o nosso editor gráfico chamado de modelador estrutural. Vamos clicar aqui no comando de desenhos externos, de referência, e vamos inserir uma daquelas arquiteturas que nós guardamos lá na pasta gerais. Arquitetura do primeiro andar. Aí nós temos o desenho, né? Vamos medir aqui uma espessura de parede aqui, o comando Shift F9, né? Eu vou medir essa espessura daqui até aqui, ó. Ele deu lá, ó, ponto 15, né? Esse ponto 15 aqui, onde eu estou apontando com o mouse, significa que o desenho está desenvolvido ou desenhado em metros, né? Ele foi criado pelo arquiteto em metros, que geralmente o arquiteto trabalha assim. Agora, aqui no TQS, nós trabalhamos em centímetros, né? Então, nós vamos ajustar a escala do desenho aqui. Janela total aqui de novo, e vamos fazer aqui, ó, referência externa, vamos selecionar a arquitetura e vamos medir a escala. Vamos lá naquele ponto conhecido, ó, e vamos medir esses dois pontos. Ele vai listar ponto 15.
aqui no rodapé. Eu vou digitar no teclado 15, que é a unidade de medida que eu quero, em centímetro. Olha lá, ele já ajusta aqui o fator de escala, volto para cá, e agora sim, ó, eu tenho o nosso desenho. Se eu medir aquela distância conhecida, vamos carregar aqui o modo de captura, vamos selecionar tudo, né? E vamos fazer Shift F9, que é para medir essa distância com o modo de captura lá. Ele me deu 15 unidades de desenhos, eu posso considerar então 15 centímetros, eu já estou preparado aí com a arquitetura para trabalhar. Posso fazer a mesma coisa já, antecipando, lá no pavimento tipo. Vamos lá, referência externa, inserir, vou lá na pasta gerais, vou escolher o tipo. Tá lá, o desenho está inserido, mas eu sei que a escala está em 100 metros, eu vou ajustar a escala aqui, ó, medir escala, vou sempre no mesmo ponto, né? Ponto 15, ó, eu digito 15 unidades, o número 15, Enter, ele ajusta o fator de escala, eu volto, e aí esse pavimento também já está preparado. Então aqui eu tenho os pavimentos da minha edificação e eu posso alternar entre eles. Vamos voltar aqui para o primeiro andar e vamos continuar o lançamento aqui da nossa edificação. Vamos voltar lá no slide. Então vocês perceberam que eu inseri o desenho de arquitetura, né? Um desenho que eu recebi por e-mail, guardei numa pasta, depois eu copiei esses arquivos para dentro da pasta gerais lá do nosso edifício, e naquela pasta gerais eu editei o desenho original, converti eles antes para DWGTQS, e aí eu separei os desenhos, cada um dos pavimentos, né? O que é interessante foi criando desenhos separados. Poderia também criar os desenhos de corte, de elevação, e usar esse desenho como referência externa. Então agora eu vou para o lançamento, né? De pilares, vigas e lajes, nesse nosso primeiro edifício aqui. Então eu venho aqui e vou lançar, por exemplo, os pilares. Então eu tenho aqui barra de ferramenta de pilares, PH. Então eu vou tratar o nosso pilar aqui com uma seção, no caso aqui de 80 centímetros por 20, né? E vou colocar baseado nos cantos e vou descontar um revestimento aqui de meio centímetro, 0,5. Quando eu clico em inserir, ó, o pilar vem agarrado junto ao mouse, ó, e se eu clicar F2, eu mudo o ponto de inserção e vocês vão perceber aqui, ó, vou aproximar bastante, que o mouse está deslocado ali, afastado exatamente o meio centímetro de comprimento. F2, F2, F2 até chegar num ponto interessante, a captura já está ligada, vou lá e posiciono o meu primeiro pilar. É claro que a dimensão, né, eu preciso pré-estabelecer para o programa não pré-dimensiona, então eu preciso lançar uma dimensão já com uma previsão antecipada da geometria necessária, em função dos carregamentos, em função do número de pavimentos, em função da estabilidade global da edificação, eu vou lançar os meus elementos estruturais. Aqui, ó, e o lançamento é bastante simples, né? Posiciono os elementos. Aqui eu tenho outro pilar, né? A arquitetura até ajuda a gente aqui, já sugerindo, né? Claro que essa arquitetura aqui não é uma arquitetura real, geralmente isso não acontece, né? Mas aí para facilitar a nossa vida aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Vem aqui de novo, ó. Agora eu vou fazer um pilar de 80 por 20, mas em pé, né? Se eu inserir esse pilar assim, eu posso até usar o recurso de fazer F4, girar esse pilar, agora F2, mudar até um ponto interessante e capturar o meio aqui, ó. O meio entre esses dois pontos, né? Olha lá. Só que ele vai ficar 80 por 20 aqui, a grafia dele não fica legal, né? Vou apagar isso aqui, seleciona, aperta a placa Delete, né? Próximo pilar, P3, eu vou vir aqui na seção, ó, em vez de 80 por 20, eu vou trocar 20 por 80. 20 por 80. O ângulo aqui é 0, né? O ângulo de inserção, já tem um meio centímetro de revestimento. Quando eu inserir aqui, ó, ele já vem em pezinho, F2. Aqui, ó, eu quero capturar o meio entre esses dois pontos. Eu lembro aqui de cabeça que se eu teclar a letra M, eu vou capturar o meio entre dois pontos definidos na tela. Agora, se eu não lembrar das teclas, chamadas teclas de atalho, eu posso clicar o Shift do teclado aqui, o Shift e o botão da direita do mouse, ó lá. Aí ele sugere todas as opções. Eu vou escolher aqui, ó, o M aqui guardado aqui, o M. Ponto médio entre esses dois pontos, ó. Tá certo? Vou repetir o comando aqui, ó. Inserir no pilar, F2 até ficar num lugar interessante, Shift
botão da direita do mouse, que é o Enter, né? O meio entre esses dois pontos. E aí eu posiciono mais um pilar. E assim por diante, eu vou definindo todos os pilares do meu projeto. Vamos vir aqui, ó, vamos fazer um pilar aqui de seção L, né? Então eu conheço essa dimensão e sei que vou lançar um pilar aqui que ele sai aqui com essa aba e mais essa aba em L. Se eu vier aqui nos dados de pilares, eu vou encontrar aqui também, ó, o L, né? Pilar L. Então bastava definir a dimensão. Mas eu vou ilustrar aqui para vocês um outro recurso aqui, que é o recurso de definir uma poligonal. Eu vou definir uma poligonal porque assim eu não preciso medir, eu vou definir um pilar dentro do meu projeto, né? Então eu venho aqui, ó, definir, eu vou fazer um desenho de um pilar aqui, que eu tenho uma aba, eu vou criar uma aba de 60 centímetros e aqui ele termina reto. Então eu vou descontar aqui, ó, auxiliar, e vou apontar para cá, shift arroba, para menos 0,5, que é para andar para a esquerda e para baixo, vírgula menos 0,5. Olha lá, me afastei meio centímetro ali da arquitetura, dá para perceber ali, né? Agora então eu vou shift F10 para ligar o ortogonal, auxiliar, 0,5. Agora eu vou descer aqui 60 centímetros, vou digitar 60. Aí eu venho para cá, eu vou andar para cá 14, que é a espessura da parede. Se eu teclar a letra F, eu mudo de ponta. Para cá eu quero andar 14 também. E para cá, auxiliar, 0,5. Eu posso teclar a letra C para concluir. E aí eu tenho a poligonal definida. Agora eu posso inserir F4, F2, aproximo e posiciono o elemento. Posso aproximar o título aqui para não ficar com essa seta, lá, P5. É claro que eu poderia medir as dimensões e definir, né? Aqui como seção L, né? Era só de ler os dados e preencher aqui os valores. Ele já até reconhece que o último pilar, como o pilar L, já preenche os valores para a gente. Tá? E assim por diante. Vou lançando todos os pilares da minha edificação. Eu vou fechar aqui esse projeto, né? E vou avançar para outro projeto que já está aqui preparado, né? Quer dizer, o mesmo projeto numa versão mais avançada. Vou voltar aqui no primeiro pavimento. Aqui então, vamos fazer o lançamento aqui, ó. Opa, esse aqui. Bom, vamos lançar uma viga no nosso projeto aqui. Depois nós temos aqui uma viga em curva, ó. E depois nós vamos lançar as lajes, né? Vamos lançar a primeira viga do projeto aqui. É uma viga, vamos ver, barra de ferramenta de vigas. Vamos definir aqui o BH da seção. A próxima viga aqui é a viga 1. Seção, vamos fazer uma viga de 14 por 85, tá? Aqui não vai ter rebaixo, isso aqui, esse DFS é a sigla aqui que significa distância da face superior. Se o DFS for um valor positivo, quer dizer que a minha viga está rebaixada em relação ao pavimento. Se o meu DFS for negativo, significa então que a minha viga está invertida, né? No caso aqui, ó, nós temos uma situação de arquitetura que as janelas desse nosso pavimento, elas chegam até a face inferior da laje. Então nós vamos inverter a viga para ficar alinhado por baixo com a laje, né? Então eu sei que eu vou lançar uma laje de 15 centímetros, então eu vou fazer aqui uma viga invertida com 70 centímetros de inversão aqui, né? 70 com 15 é 85. E aí vamos inserir essa viga. Então vamos lançar a viga daqui até aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma viga que ela está com 85 centímetros de altura e ela está acima do nível, está invertida. Na hora que eu lançar a laje aqui nós vamos ver bem o que é isso. Bom, lançamos essa viga. E aqui eu tenho uma outra viga, ó, que é uma viga que tem seção 14 por 80 e ela tem uma inversão aí de 30 centímetros. Vamos aqui definir BH aqui, seção, uma viga de 14 por 80. E aqui eu tenho 30 centímetros, que é para fazer uma caixa de brita aqui, né? E aqui é uma marquise, né?
Agora eu vou inserir essa viga. E essa viga tem uma característica, né? Ela é uma viga com traçado curvo aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente pode definir o primeiro ponto. Aqui está zerado, aqui, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, o revestimento está zerado. Então, vou digitar aqui a letra R para preencher aquele campo lá. Ponto 5, que é meio centímetro de revestimento, lá, preenchendo aquele campo lá. Agora, vamos capturar aqui esse vértice da arquitetura lá. Ele já descontou aquele meio centímetro de revestimento, né? E para traçar essa curva aqui, nós vamos ter que clicar a letra P. E aí, localiza o trecho em arco, nós vamos clicar na arquitetura. Vamos definir aqui 9 pontos. E aí eu tenho o traçado da minha curva, né? O botão da direita está definido. Vou teclar F9 para refazer, né? Para fazer de novo isso aí. Então, olha lá. Eu tenho os dados da minha viga, 80 por menos 30 de DFS, 14 na largura, revestimento de meio, inserir a viga, vou aproximar para capturar. E para fazer a discretização da curva, eu vou teclar a letra P e vou clicar no arco, 9 pontos, ok, olha lá. E aí, botão da direita, a viga está definida. E para ajustar os dois vértices, eu tenho um comando aqui, ó, que é o ajuste de viga versus viga. Eu clico aqui, clico na viga e clico na outra. Clico aqui, clico numa viga e clico na outra. Já acerta ali aquele cruzamento. A última definição aqui é o reconhecimento de nos cruzamentos das vigas, qual é a viga que recebe a outra, né? Então, nós vamos acionar esse comando aqui, ó, definir as vigas que recebem. Ele aponta, ó, aqui é um cruzamento, e nesse cruzamento aqui, né, essa viga aqui recebe a outra, senão eu teria um balanço, né? Então, essa viga é a viga que recebe. Nesse caso aqui, essa é a viga que recebe a outra. Nesse caso aqui, ó, desse cruzamento, né, essa viga aqui é a viga que recebe, e essa viga aqui é a viga que recebe, né? Para essa viga 5 ter 2 apoios. E assim, então, nós fizemos o lançamento de uma viga em curva, né? E também de uma viga de trecho reto. E o interessante é que, ao lançar uma viga, basta clicar o primeiro ponto e o último. Se eu tenho pontos intermediários, como esse caso aqui, ele é reconhecido automaticamente. Então, no lançamento dessa viga 7, preencheria os dados da viga, da seção, né? E aí, faço o primeiro clique aqui e o último clique ali adiante, né? Agora aqui, ó, vamos ver se dá para perceber que eu tenho duas janelas aqui na arquitetura, né? Eu tenho uma janela aqui, ó, e tem outra janela aqui. Então, eu tenho parede de alvenaria aqui, né? E tenho aberturas. Se eu quiser fazer uma consideração da alvenaria sem o desconto das aberturas, eu posso definir nos dados da viga. Antes mesmo de inserir a viga, mas se eu já inserir a viga sem carga, eu posso alterar. Aqui na barra seção cargas, eu venho aqui alterar, né, a carga de distribuição. Eu posso fazer um valor da conta alfanumérico ou posso usar uma tabela de cargas padronizada alfanumérica, né? Eu tenho pé direito de 2,70 e a viga com 85, então eu tenho 1,85 ali de altura de parede, né? 1,85. E aí, então, ok, vai aparecer, olha lá, uma carga distribuída linear, uniforme, ao longo de toda a viga. Mas nesse caso, ó, não estou descontando a abertura, né? Então, agora, essa abertura pesa muito pouco, né? Se eu quiser descontar, eu também posso. Vamos clicar aqui nos dados da viga, vamos voltar aqui no seção e vamos zerar o valor aqui, ó, 0, tá? Vai desaparecer. Olha lá, voltamos ao que estava antes. Não tem carga nenhuma nessa viga, a não ser o peso próprio. Agora eu vou lançar essa carga de parede, ó, como carga distribuída linear aqui. No caso aqui, carga de parede de 4, aqui 1,85 m, né? Dos 2,70, 85 centímetros ocupado com a própria viga e 1,85 m de parede. E essa parede, então, ela atua daqui até onde começa a abertura, né? Apenas onde existe a alvenaria de vedação, né? Ilustrando, né? Agora, é claro que se você não quiser desconsiderar as aberturas, você pode lançar uma carga distribuída uniforme, né? Nesse caso aqui até já está assim nesse projeto, né? Isso faz diferença, né? Então, depende aí do ponto de vista do projetista. O importante é conhecer que o programa dispõe dos recursos de definição de dados como você quiser lançar. O próximo lançamento aqui, ó, vamos definir algumas lajes, né? Então, eu tenho essa laje aqui que é um salão,
né? Inclusive, em São Paulo, nós utilizamos um dos pavimentos desse edifício aqui como nosso centro de treinamento, lá onde nós apresentamos nossos cursos presenciais. Então, aqui é uma sala com o tipo de ocupação, é como se fosse uma sala de aula. Então, eu vou verificar qual é a carga a ser lançada. Então, barra de ferramenta de lajes, dados da laje, seção. Eu vou lançar uma laje aqui de 15 centímetros de espessura. E qual a sobrecarga? Vamos utilizar aqui uma alfanumérica. Vou utilizar aqui uma carga tipo comercial, lá, ponto 2 de permanente e ponto 3 de acidental. Ok, inserir, eu clico aqui na laje, e agora eu tenho que, o próximo ponto aqui é qual a direção principal da laje. Eu vou clicar numa viga, que é apontando a direção, né? Ó. A direção principal da minha laje é paralelo ao nosso teclado aqui, que é 0 grau, né? Então, se eu der um clique duplo aqui, ó, se eu vier aqui na seção, aqui eu tenho aqui, ó, qual é o ângulo principal, né? No caso aqui ficou 0, né? 0 é a direção paralela aí ao nosso teclado. E é, no caso aqui, a menor distância entre apoios, né? Então, o menor vão da laje é a direção principal. Essa informação é importante porque ela vai ser utilizada lá no dimensionamento da laje. Bom, definimos essa laje aqui. Temos uma outra laje aqui, ó, com a espessura de 10 centímetros. Seção, 10 centímetros de espessura. Aqui nós temos um jardim aqui, então vamos mudar a sobrecarga aqui. Ok, inserir, posiciono, qual a direção principal dessa laje, né? Essa aqui. Pronto, assim nós definimos. Aqui nós já temos uma outra laje definida. E nós percebemos aqui que nós temos paredes de alvenaria. Agora essa parede está diretamente apoiada nessa laje 3. Então como é que é? Nós já temos aqui, ó, barra de ferramenta, igual nós fizemos lá com a viga, né? E qual é a altura dessa parede aí? Nós temos 10 centímetros para 2,70, sobrou 2,60 metros essa alvenaria, né? Inserir. E aí eu vou posicionar do meio entre esses dois, né? Onde está a nossa segura ortogonal aqui, dou até a face da viga. Pronto, lancei aqui. Agora aqui, o meio entre esses dois aqui. Aí eu vejo se eu considero ou não a porta, né? Pronto. Aí está a maneira de lançar carga distribuída de parede diretamente sobre as vigas. É isso aí. Então vamos voltar lá para o slide, né? Nós já fizemos o lançamento então de pilares, ilustramos como lança as vigas, inclusive viga em curva, e o lançamento das lajes e também de cargas, né? A novidade aí da versão 18, né? Com relação à entrada desses dados, é que eu posso ter essa informação aqui. Se o meu elemento está em contato com o solo, eu posso utilizar um comprimento diferenciado dos demais elementos do pavimento. Agora nós vamos aqui mudar de novo de edifício e utilizar esse recurso aqui de copiar a planta definida num projeto para outro e ajustar as diferenças, né? Então vamos aqui de volta aqui, vamos fechar os dados do modelador e vamos aqui para o CTQS 03. Aqui nós já temos o nosso pavimento, o primeiro andar todo definido, e o pavimento tipo 3 a 5 não tem nada definido. No pavimento tipo 3 a 5 nós já inserimos na arquitetura, a arquitetura já está aqui, e nós percebemos aqui então que não tem essa marquise e essa parede é um pouco mais grossa, em função da arquitetura, não sei porquê, mas é mais grossa. Então tudo bem, vamos seguir, e aí vamos então copiar o que está lançado no pavimento primeiro andar. Então tem um comando aqui de copiar plantas, eu vou copiar tudo que está lá em relação à viga, lajes e cargas do primeiro andar para o pavimento tipo 3 a 5, ok? Está copiado. Então eu tenho idêntico agora, né? E aí eu sei que eu não tenho essa laje, seleciono e aperto a tecla Delete. Seleciono e apago. E aqui eu tenho alguma mudança, né? Porque eu tenho a viga, mas ela não tem essa parte para além do pilar 10. Então eu posso alterar aqui de várias maneiras. Por exemplo, eu posso utilizar esse comando aqui da barra de ferramenta de vigas, ó. Barra de ferramenta de viga, eu tenho um comando aqui, ó, para quebrar uma viga em duas. Seleciono aqui e clico onde eu quero quebrar. Pronto. Olha aqui, ó. Se eu mover
Eu posso mover esse elemento para lá, né? Então, quer dizer que eu cortei a viga como se fosse uma tesoura, né? E aqui eu posso, então, apagar. Aqui eu poderia usar o mesmo recurso, ou então eu posso aproximar o mouse aqui da extremidade da viga e dar um clique duplo com o botão da esquerda do mouse. Ele captura o vértice, eu levo lá onde eu me interessar, né? Pronto, né? É a mesmíssima coisa, né? Do que cortar a viga. A gente vai da hora aqui, tá trabalhando, a gente procura o recurso que vier na cabeça, a gente vai fazendo, né? Conforme os recursos que a gente conhece também. Essa viga aqui, ó, nós vamos trabalhar ela com 20 centímetros de espessura, porque a parede aí que é um pouquinho mais larga do que as paredes no pavimento abaixo. Tudo bem. Dá um clique duplo aqui nessa viga. Seção. Ela está com bloco de 14, vamos trocar ela para bloco de 19. Opa, bloco de 19, ok. E em relação à seção, nós vamos mudar ela para 20. Ok, olha lá. Então a viga, ela inchou, né, a partir do eixo. Ó. Não tem problema nenhum, nós vamos mover, né? Mover. Pegar o ponto de base aqui para cá, né? Olha lá, colou ali na face do pilar, está definido. Então é assim que nós ajustamos, né? Agora eu tenho o pavimento tipo todo lançado, falta apenas ajustar a numeração dos elementos, né? Porque eu eliminei elementos aqui, então eu vou renumerar as vigas, ó. Então eu tenho esse comando aqui, o renumerar elementos, eu clico aqui e vou então renumerar as vigas do nosso projeto. E aí eu tenho a sequência de numeração, né? Viga 1, viga 2, sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Viga 6, viga 7, viga 8, viga 9, né? Viga 10 aqui, viga 11 e a última viga 12 lá. Então assim nós temos concluído o lançamento aí do pavimento tipo. E aí nós vamos na sequência, né? Esse comando de renumerar, percebam que ele é o mesmo para renumerar pilares, vigas, lajes, né? E assim por diante. E o interessante dele é que se eu quiser utilizar um recurso de implemento numérico, né, pessoal que gosta de fazer as vigas do baldrame, vão chamar V1, V2, V3, as vigas do pavimento terra vão chamar V101, 102, 103. Então eu posso utilizar esse recurso aqui também, ó. Colocar um implemento, a primeira viga aqui e renumerar. Ela vai renumerar para 101, 102, 103 e assim por diante. No caso de renumeração, inclusive dos pilares, né, eu tenho que tomar o cuidado de quando renumerar esses elementos, ele vai renumerar todos os elementos dos pilares no contexto global do edifício, né? Já a numeração das vigas é no contexto local, né? Tá ok? E outra informação interessante aqui é que se eu lançar, por exemplo, uma viga e eu não quiser que essa viga seja renumerada, ou seja, eu quero que essa viga aqui chame viga 102 e fique assim para sempre. Tudo bem. Eu tenho aqui, ó, posso informar que essa viga não é renumerável, perceberam? E aí, quando eu executar o comando de renumerar, vai renumerar todos menos essa aqui que está fixa, né? Não é o caso, é apenas para ilustrar o comando. Então, esse comando de renumerar, ele é muito dinâmico. E todas as aplicações correntes aí num projeto de edificação, que vocês conhecem ou que vocês usam aí no escritório, esse comando aqui disponibiliza, né? Pode utilizar tranquilamente. Vamos voltar aqui para os slides. Então, nós fizemos aí o comando de copiar a planta, né? Copiamos a planta utilizando o que já estava definido de um pavimento para o outro. Ajustamos a arquitetura que já estava inserida, então foi só ajustar os elementos que não existiam, algumas dimensões. Usamos o comando de renumerar os elementos estruturais, né? E aqui então nós vamos para uma definição chamada definição especial, que é a definição dos dados do pilares, né? Então vamos fechar esse projeto aqui de novo, né? Vamos deixar isso aí para continuar na próxima web aula. Vamos avançar aqui para o CTTQS 04. Aqui eu já tenho os pavimentos definidos, né? E aí vamos voltar aqui no slide, olha lá. Alguns pilares, né? Pilar com variação de seção, ó. Pilar que nasce sobre vigas, né? Um pilar de transição, ou pilar que nasce sobre lajes. Como que um pilar morre, né? Tá, percebe que o pilar, esse aqui, pilar morreu aqui, né? O outro morreu lá no primeiro pavimento, né? E aí, então, o pilar nascendo sobre o elemento de fundação, bloco ou sapata, né? Então, essas aqui são definições, chamadas de definições especiais. Então, nós vamos aqui, ó, voltar para o modelador estrutural. Vamos realizar todas elas, né? Vamos lá no pavimento cobertura, ó. E acima do cobertura nós temos a zeladoria. Então, se nós olharmos aqui o 3D, vamos visualizar o 3D aqui da cobertura, vamos do tipo 9 até a caixa d'água. Vamos perceber aqui, ó,
Aqui com o roletinho do mouse eu aproximo. Se eu segurar o Shift e puxar o mouse com o roletinho do mouse preso, eu giro, né? Então eu percebo que esses dois pilares aqui, esses nossos dois pilares, né? Eles morrem ali na cobertura. Eles não vão para a zeladoria e muito menos para a caixa d'água, né? Então o que a gente faz? A gente pode dar um clique, pode comando aqui pilares, alterar, dados gerais, e fazer uma janela com W e selecionar esses dois pilares. Aí eu tenho acesso simultâneo a esses dois pilares. Ou então, eu posso dar um clique duplo fora e apertar o W, é também a mesma coisa. Selecionar, vou selecionar esses dois. Ou então eu posso clicar em um, clicar no outro e editar os dados, né? Então, o mais simples é esse aqui, né? E aí, então, eu vou aqui no planta sessões e vou dizer que esses dois pilares aqui, eles estão morrendo na cobertura. Ó. Eles não vão para cima da cobertura. Ok. Eles desaparecem ali, que nós estamos na zeladoria, né? Lá na cobertura, eles estão lá com a informação de que eles estão morrendo. Tá ok? E agora, se a gente voltar no 3D, ó, já estão arrumados, né? Aqueles dois pilares, eles já morreram lá na cobertura e acompanharam aquela situação de viga invertida que nós já definimos, né? Olha lá. A viga está invertida, ó. Ela está faceada por baixo com o pilar, com a laje, e o pilar acompanha a viga. Então, assim, nós informamos quando que um pilar morre. Vamos ver aqui um pilar que varia de seção, ó. Aqui nós temos um, ó. Eu tenho o pilar, por exemplo, o pilar P7, né? Que ele vinha lá de baixo com a seção 20 por 60 e ele passou 20 por 20. Daqui para cima ele está com 20 por 20. E o parceiro dele aqui, que é o P6, ele ainda continua com a seção 20 por 85 que vinha lá de baixo. 20 por 85, né? Então daqui para cima, ou seja, da cobertura para cima, eu não preciso que ele tenha a seção maior do que 20 por 20. Então vamos lá em cima, ó, e eu dou um clique duplo aqui, vou lá no planta sessões e vou inserir aqui uma variação de seção que é da cobertura para cima. Ok. Então agora eu vou alterar essa seção aqui, ó, como eu estou na zeladoria, né? Eu posso fixar um canto do pilar, tem um comando aqui, ó, definir um ponto fixo da seção. Agora eu dou um clique duplo nessa seção e vou mudar a seção para 20 por 20. Ok, olha lá, já acertou lá. E no pavimento de baixo, que é a cobertura, agora ele está morrendo com 20 por 85 e está seguindo 20 por 20. Tá certo? Então é assim que eu faço a variação de seção no pilar. Outra situação que nós temos aqui na cobertura, interessante, é o pilar nascendo sobre laje, né? Nesse projeto, especificamente, nós não temos viga de transição, mas nós temos uma transiçãozinha aqui acontecendo que a zeladoria é mais estreita do que a largura da edificação. Então, o que nós vamos fazer aqui é definir um pilar sobre uma laje. A laje está com 20 centímetros de espessura e depois nós vamos ver lá no dimensionamento das lajes, dimensionamento dos pilares, que isso vai funcionar bem aqui no nosso projeto. Então, vamos ver como é que eu lanço um pilar de seção 14 por 60 nessa posição aqui. Vamos ver o 3D aqui que dá para ilustrar bem. Nós estamos aqui, ó. Olha lá, eu tenho um vão de viga aqui relativamente grande, né? Eu vou fazer um simétrico a essa situação aqui. Vou quebrar o vão e esse pilar é como vai nascer, ó, lá em cima da laje, né? Então eu vou fazer um pilar exatamente aqui, né? Parceiro desse aqui, nesse alinhamento, nascendo exatamente em cima dessa laje. Então como é que eu faço? A seção do pilar 14 por 60. Planta seções, ele vai nascer na cobertura e vai morrer. Nascer na cobertura e vai morrer na zeladoria. É um pilar de um lance só. E aí o modelo dele aqui nasce sobre laje. Ó. Ele nasce em laje. Inserir. E aí, então eu vou posicionar F2 para capturar ali o CG, que é a maneira mais fácil agora, né? Capturou o CG, o meio, ou então Shift, botão da direita, M. Entre esses dois pontos, pronto, ficou ali no centro.
E aí ele está irmão ali, o 203 está irmão ali do 204. Vamos ver o 3D. Tá feito, ele nasceu na cobertura, né? É esse aqui. Nasceu na cobertura e morreu pegando, quebrando o vão da viga ali, lá na zeladoria. No piso de cima aqui, ó. Então assim é que a gente faz um pilar nascendo sobre laje, né? Outra informação aqui, vamos agora aqui na fundação, né? No pavimento fundação da nossa edificação, todos os pilares estão lançados, os baldrames estão posicionados, os travamentos estão realizados ali com as vigas. E aqui nós temos a informação do que o pilar, todos esses pilares, eles estão com a informação de que o modelo deles estão vinculado na fundação, que a gente não sabe ainda qual é. Então, nessa situação de projeto, com o projeto todo definido aqui, está faltando a escada ainda, né? Mas numa situação como essa, nós executaríamos um processamento global para poder ter a carga na base de cada um desses pilares. Com essa informação da carga na base de cada um desses pilares, então nós poderíamos definir o tipo de fundação. É claro que nós precisaríamos combinar essa informação também, com a carga na base, com o tipo de sondagem, o tipo de solo que apresenta lá, onde será executada a edificação. Então, nós vamos combinar a informação da carga na fundação com o tipo de sondagem e vamos estabelecer qual a fundação. Se for o caso, se houver necessidade, nós vamos consultar lá o consultor de solos, né? E aí ele vai dar a solução, se é bloco sob estaca, se é sapato isolado, e aí nós voltamos aqui e definimos. Como que a gente faz essa definição, então? Nós vamos falar aqui, ó, o pilar agora nasce sobre um elemento de fundação, que pode ser bloco, sapato ou tubulão. Com essa informação, ele fica esperando que a gente define ali um elemento de fundação. Vamos recapitular ali os slides, né? Os elementos espaciais, aqui nós temos então a situação de pilares nascendo sobre bloco ou sobre estaca. Então, o elemento de fundação, olha lá, pode ser um bloco sobre estaca, com algumas informações de geometria, ou pode ser uma sapata, ou mesmo uma sapata excêntrica, de divisa, né? Então, essas informações aqui, nós vamos voltar no modelador, acionar a barra de ferramentas de elemento de fundação, vamos ilustrar, por exemplo, se a solução aqui fosse uma fundação de bloco sob estaca. Então, nós teríamos a carga na fundação e o tipo de fundação, e aí estaria estabelecido qual é o tipo de fundação e, se for bloco sob estaca, qual é o diâmetro da estaca e quantas estacas seriam necessárias para suportar essa carga. Muito bem. Então, nós vamos aqui, vamos definir aqui dados do elemento de fundação. Vamos dizer aqui que a seção, vamos colocar aqui que é um bloco sobre 4 estacas, né? Não há necessidade, no caso aqui, de pilar fictício. Depois nós vamos falar sobre isso mais à frente. É um bloco sobre 4 estacas. Então, vamos definir aqui que eu vou utilizar um rebaixo da fundação aqui, de maneira que como se eu quisesse aquela solução onde a viga baldrame, né? A viga baldrame, ela vai ficar sobre o pilar, né? Ela vai passar sobre o pilar. Então, nós temos aqui, vamos colocar aqui um rebaixo que é exatamente a altura da viga, 40 centímetros, né? Então, a viga baldrame se apoia na fundação? Sim, ela vai apoiar no elemento de fundação. Minto. Como está por baixo, as vigas de fundação não se apoiam na fundação porque vai até o pé do pilar, no caso, né? Então, vamos definir aqui as dimensões dos elementos. Vamos colocar aqui um diâmetro de 32 centímetros da estaca, né? E aqui vamos colocar eu posiciono, né? O meio, né, para ficar centralizado. Está lá um bloco sobre 4 estacas, né? Se for definir uma sapata isolada, né? Vamos ilustrar aqui como é que nós definiríamos uma sapata. Vamos definir aqui com uma sapata
apenas também para ilustrar como executamos o comando, né? Então, vem aqui, dados de fundação, vou mudar aqui para sapatas, e aí, as vigas se apoiam na fundação, não precisa, como é centrado, não precisa definir pilhar fictício, e aqui o rebaixo vamos manter de 40, o colarinho de 5, a excentricidade não tem, a base aqui vamos colocar 200 centímetros por 120, essa dimensão, é claro, ela é proporcional ao pilar, né? Mas é também proporcional à tensão admissível do solo e à carga do solo, né? Vamos colocar aqui 200. A altura da sapata, daí é em função da carga, para verificação do cisalhamento, né? Vamos colocar aqui uns 60 centímetros de altura. E aqui um rodapé de 20. Ok, inserir. E aí ele pede ali que eu selecione o CG da sapata, é o CG do pilar. É o meio entre esses dois vértices aqui. E aí a face da sapata para ele poder ajustar o colarinho. Faltou informar aqui, ó, que o nosso pilar, né, dito cujo, nasce sob o elemento de fundação. Agora sim, inserir elemento de fundação, o meio entre esses dois, define a face lá. E assim, então, nós posicionamos uma sapata. Tá certo? Então, essa informação agora nós ilustramos como lançar blocos e sapata. Nós vamos falar mais desse tipo de lançamento quando nós formos tratar sobre os projetos. Aqui vamos apenas ilustrar aqui, ó, né, o projeto CTTQS Blocos, aí é onde eu tenho todo o meu projeto com a solução de blocos sob estaca, né? Vamos editar aqui o projeto. Esperar um pouquinho. Aqui. Bom, eu cliquei 2 vezes, ele tentou abrir 2 vezes, né? Então aqui está os nossos elementos. Aqui no caso é um exemplo do projeto todo com a solução de blocos sob estacas, né? E aqui, ó, essa informação é importante. Um bloco de uma estaca só, ainda com excentricidade, vai ter momento, né? Então o que eu tenho que fazer ali é definir um coeficiente de mola, né? Nesse elemento de fundação, se a gente vier aqui no bloco, ó, no caso aqui, nós temos aqui na guia pórtico e colocamos um coeficiente de mola, a rotação XY, um bloco de uma estaca, para amolecer, entre aspas, e aliviar o esforço de momentos que vai atuar no bloco. É claro que esse esforço será redistribuído, né, com o equilíbrio do nó, nas barras que estão na interferência, entre que é a barra de pilar e a barra dessa viga V10 aí, né? E, é claro, dessa outra viga que passa na outra direção. Então, vai ser feito o cálculo, levando em consideração essa capacidade de rotação desse elemento, e aí os esforços vão se redistribuir nos elementos. Um bloco sobre 4 estacas, a capacidade de carga é bem maior. Então, a mola, né, pode ser maior, porque ele pode resistir até um determinado limite de momento em torno dos eixos principais XY. Esse é assunto que a gente pode aprofundar, vai aprofundar mais, quando na web aula sobre dimensionamento de elementos de fundação. Então, nós temos aqui, vamos voltar no slide, a informação de blocos sob estacas, sapatas. As sapatas podem haver definido com excentricidade também, né? É tranquilo, é apenas geometria, definição de geometria. E essa informação aqui é interessante, ó. A informação de viga alavanca que nós encontramos lá nos dados de vigas, elas não são utilizadas para quando nós tratamos modelo 4 e modelo 6, né? Tá? Então, nós não damos bola para essa informação. A solução matemática é em função do modelo estrutural. Tá? Nós vamos ver isso aqui mais à frente tranquilamente. Tanto quando nós vamos falar do dimensionamento de viga, quando nós vamos falar do detalhamento dos elementos de fundação, sapatas e blocos. E então hoje nós encerramos aqui o conteúdo, né? E ficamos aí à disposição para a participação de vocês. Então nós temos a nossa colega Luana lá na sede da TQS, que poderá ler as perguntas que vocês poderão fazer aí, digitando o texto no bate-papo. Tudo bem, Luana? Oi, Armando, tudo bem? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estava com saudade de falar com vocês aqui. Então, como bem disse o Armando, eu estou aqui no bate-papo, aguardando a perguntinha de vocês, tá? No aguardo, Armando.
Ok, então quem quiser fazer alguma pergunta pode escrever aí no bate-papo, endereçar a todos os participantes que nós vamos tender a responder a todas. Não temos pergunta, Lana? Olha, Armando, por hora não. Estou aguardando aqui para ver se chega alguma coisa. Chegou uma pergunta do Edson. No caso de pilar em L, em uma fundação tipo sapata, eu acho que faltou o restinho da pergunta. Mas diz aqui, no caso do pilar em L, em uma fundação tipo sapata, bom, vamos ver se o Edson consegue mandar o restinho da pergunta para nós. Tá, chegou aqui, ó. No caso de pilar em L, em uma fundação tipo sapata, como centralizar o CG no pilar fictício? Eu estou descompactando aqui um projeto, né, que é o nosso CTTQS, com a solução de sapatos, né? Então, o posicionamento é geométrico. Você vai posicionar o elemento de fundação e vai posicionar o pilar. E aí, o pilar fictício, que é necessário quando nós temos uma excentricidade do elemento de pilar sobre o elemento de fundação, você vai fazer um retângulo, que seria um retângulo volvente, né? Um retângulo que tem o mesmo CG do elemento de fundação, ou do elemento pilar, né? Basta desenhar um retângulo com a dimensão externa do pilar ou uma dimensão equivalente. Vamos ver aqui, ó. Estou restaurando o projeto e a gente vê aqui como foi feito aqui nesse projeto, né? Vocês viram aí que nós temos como descompactar um edifício, né? Com a própria ferramenta do TQS e compactar ou descompactar. Nós estamos aqui descompactando um projeto que estava guardado. Vai demorar um pouquinho, porque o projeto é completo aqui nesse caso, né? Pronto, já está concluído. Quando nós retornamos aqui no gerenciador, ó, nós clicamos nesse comando aqui para ele fazer a leitura do projeto que foi descompactado. Aí o CTTQS sapatos aqui, ó. Então aqui no pavimento fundação, nós temos a solução com o projeto em sapatas, né, Ana? Tá? E aqui nós temos aqui, ó, um pilar. No caso aqui, eu tenho dois elementos de fundação, dois elementos de pilar nascendo em um na sapata S11. E aqui na sapata, ó, eu tenho um pilar fictício, que é um pilar envolvendo as duas seções, né? Tá certo? Então, se eu tenho uma sapata em L, ou um pilar em L para uma única sapata, eu teria, então, uma região retangular na face superior da sapata e um pilar fictício com a geometria aproximada. Tá ok? Temos mais alguma pergunta? Olha, Armando, por enquanto não. Eu só recebi a dúvida do Edson mesmo. Bom, eu lembro a todos que as perguntas poderão ser encaminhadas por e-mail, né? O meu e-mail é armando@tqs.com.br, né? E vocês podem encaminhar as dúvidas, ou também tem um telefone disponível para que vocês quiserem falar comigo, né? Então, 99452-0879.
Então tá aí o telefone, vocês podem ligar a qualquer hora. O e-mail, vocês podem ligar, podem mandar sobre o assunto do nosso webcurso ou sobre as dúvidas nos projetos que vocês estiverem desenvolvendo. Se não tiver mais perguntas, podemos encerrar, Luana. Bom, Armando, só vou te passar uma observação que foi enviada pelo Edson aqui. Ele disse que vai te mandar o modelo dessa dúvida, se pode ser. Tranquilamente, claro que sim. Acabamos de falar que pode mandar as dúvidas, qualquer um pode mandar a dúvida para o suporte, pode mandar para mim, que também faz parte da equipe de suporte técnico, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Luana, pela participação. Então, até a próxima oportunidade, que é na próxima segunda-feira, né? Que é a nossa terceira web aula, onde nós vamos concluir a entrada de dados do nosso edifício CTTQS. Obrigado e até, então, a próxima web aula. Até, Armando, eu que agradeço, obrigada a todos pela presença. Também estou mandando meu e-mail aí à disposição para vocês, para qualquer outra informação ou qualquer encaminhamento para o engenheiro Armando também eu posso ajudar. A gravação dessa segunda web aula do nosso webcurso será enviada para o e-mail cadastrado de vocês amanhã. Quem não receber, por favor, entre em contato comigo. Agradeço a todos, um abraço e uma boa semana.